Nós vamos aprender mais sobre um termo que está ganhando cada vez mais força. Você já deve ter ouvido falar e às vezes fica se perguntando, mas o que é isso? O que isso representa? Né? Crédito de carbono. O diretor-presidente da CS Money, o Pedro Abreu, já está aqui com a gente para falar um pouquinho, explicar para a nossa audiência o que é, o que isso representa na economia brasileira. Pedro, para a gente começar, explica para os nossos ouvintes o que é esse tal de crédito de carbono que tanto se ouve falar. Muito bom dia e bem-vindo aqui à Massa FM. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Bom, o crédito de carbono nada mais é do que um ativo, né, baseado em um serviço ambiental. Tá? Ele é um ativo proveniente de ações para conter a emissão ou a redução da emissão de gases do efeito estufa, ok? Esses créditos de carbono, quando eles são vinculados a um serviço florestal, por exemplo, eles visam ao reflorestamento, eles visam a prevenção do desgaste de áreas, do desmatamento de algumas áreas, tá? E criam componentes para essa preservação ambiental. Então, o crédito de carbono, ele é uma mercadoria. E como tal, ela pode ser comercializada. Ela pode ser comprada e pode ser vendida. Ela pode ser comprada e ser vendida. Exatamente. Ela pode ser comprada e pode ser vendida, tá? Essa compra e venda, ela acontece no mercado regulado e também no mercado voluntário, ok? Ela previne tanto a emissão futura como compensa a emissão atual. Entendi. E quando você fala nessa compra aí, qualquer empresa pode comprar esse crédito de carbono, como é que funciona? Exatamente. Hoje nós temos no mercado um mercado voluntário e um mercado regulado, certo? O mercado regulado é aquele, vamos dizer assim, gerido pelo governo, pelos governos, por órgãos governamentais, onde empresas de determinados segmentos, que são empresas grandes poluidoras e que não têm condição ou não têm ações comprovadas para garantir a emissão, a redução ou o bloqueio da emissão desses gases, elas adquirem esses créditos para fazer essa compensação. Já no mercado voluntário, é um mercado que, onde uma empresa ou um indivíduo, ele não é obrigado a comprar. Ele compra de forma espontânea para cumprir agendas dele, agendas particulares, ou para fazer marketing, alguma ação assim. Certo. Olha, inclusive 2024, né, houve uma lei que foi aprovada, criou um mercado regulado de carbono, né, que instituiu ali alguns instrumentos, já reconhecidos como títulos e ativos financeiros. Como essa regulamentação mudou esse cenário para quem quer atuar como crédito de carbono no país? Então, essa lei criou o sistema brasileiro, né, de crédito de emissões de gases. Tá? Essa regra foi criada com base em alguns estudos que foram feitos para que realmente aconteça a devida redução da emissão desses gases. Tá? Até então, nós tínhamos um mercado interno que era pouco promissor, tá? Um mercado interno que vivia de algumas ações isoladas. E esta regulamentação, essa lei que foi criada, ela veio justamente para garantir que tudo aquilo que é proposto num projeto, num PDD, num projeto de desenvolvimento do sequestro de carbono, que realmente alcance os seus objetivos, tá? Nós temos aí também que pensar numa coisa. Esta lei, né, essa regulamentação, ela criou oportunidades, mas também criou desafios. E qual o desafio? O desafio é o mercado interno se adaptar às necessidades do mercado regulado, tá? Porque é uma coisa que antes não se via aqui, era mais para o mercado voluntário. E no grupo que você trabalha hoje, como é que vocês atuam nessa negociação internacional? Nós temos plataformas, né? E nessas plataformas nós lançamos os créditos de carbono que são gerados por empresas, que são criados, né, através de padrões internacionais, seja Verra, Gold, Social Carbon e outras mais, tá? E dentro dessa plataforma nós temos hoje 82 mil empresas cadastradas no mundo. Essas empresas, elas identificam este crédito, o tipo de crédito que elas precisam, porque as pessoas acreditam que o crédito é um só, e não são. São vários tipos de crédito que existem de carbono, né? Cada crédito tem uma aplicabilidade para um determinado segmento. Então, essa empresa, ela acessa a nossa plataforma, identifica esse crédito e faz a opção por compra daquele crédito. E nós intermediamos isso.
Hoje é importante lembrar que a CS Money não atua só no mercado brasileiro, né? Hoje nós temos escritório em Miami, nos Estados Unidos, nós temos escritório em Londres, em Macau, e estamos agora também desenvolvendo projetos em Angola e na Nigéria, na África. Entendi, que bacana, ou seja, vocês têm uma ampla atuação aí no mercado internacional, né? Agora, Pedro, uma coisa que a gente às vezes fica se perguntando, mas será que esse crédito, ele realmente gera um impacto ambiental? Como é que consegue controlar aí, rastrear, certificar esses projetos, né? Porque, às vezes, até para quem não entende muito, fala, beleza, nós precisamos cuidar do meio ambiente, essas empresas precisam diminuir os impactos ambientais, a poluição, mas como garantir que isso realmente funciona na prática? Perfeito, ótima pergunta. Um crédito de carbono, primeiro é importante ressaltar que um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de carbono retirado da atmosfera. Okay? Esse crédito de carbono, para que esse serviço de certificação aconteça a contento, né, do que se espera da sociedade, ele segue alguns procedimentos. Tá? Esses processos todos são regulamentados por órgãos internacionais e por padrões de certificação. Tá? Então, nós temos aí o desenvolvimento do projeto, onde nós identificamos qual vai ser a metodologia, se é um trabalho que vai ser feito em cima de energia renovável, de agricultura, do que for, de reflorestamento ambiental. Desenvolvido isso, nós vamos fazer o PDD, que é o documento de design do projeto, onde nós detalhamos os objetivos do projeto, detalhamos as linhas de base dele, detalhamos também o monitoramento e a quantificação. Aí nós vamos para uma validação de terceiro, que é uma due diligência. Essa validação por terceiros é onde uma empresa terceirizada, né, um validador independente, ele analisa se o objetivo do projeto está alinhado com a metodologia. Aí nós partimos para um registro no sistema, onde esse projeto realmente vai ser alocado num sistema regulamentado, tá? Que já foi escolhido antes. Por exemplo, se estivermos falando de Verra, nós vamos fazer um registro no Verra Registro, tá? Aí nós vamos para a implementação e monitoramento, ou seja, nós vamos implementar de fato o projeto, executá-lo e vamos monitorar. Vai ser então feito uma coleta de dados sobre tudo aquilo que está sendo gerado, tá? A partir daí faz-se a verificação, ou seja, foi implementado, foi-se monitorado, nós vamos confirmar se realmente a quantidade real de toneladas que foi prometida está sendo cumprida. A partir daí nós temos a emissão dos créditos. Por quê? Porque a partir daí nós já temos a comprovação de que aquilo que foi prometido está sendo gerado, nós temos essa emissão dos créditos e então esse crédito realmente já pode ser comercializado. A partir desse ponto, nós partimos para a comercialização. Esse processo de comercialização ou aposentadoria, ele acontece no mercado regulado ou no mercado voluntário. A aposentadoria, para quem não entende, é nada mais nada menos do que a retirada de circulação desse crédito para que ele possa compensar emissões de gases. Certo. Então, com esse projeto sendo cumprido passo a passo, nós realmente podemos garantir que vai trazer o resultado esperado. Que bacana. Pedro, eu quero agradecer a sua participação aqui, para a gente falar desse assunto tão importante, né, que é o crédito de carbono, que as pessoas visam ali justamente, as empresas, na verdade, buscam compensar aquilo que talvez de uma certa forma não consegue compensar a diminuição da poluição, né, os impactos ambientais. Enfim, eu quero agradecer a sua participação e poder explicar para a nossa audiência um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão falado e talvez pela nossa sociedade tão pouco conhecido. Eu agradeço também, e só para finalizar, é importante ressaltar que os projetos de crédito de carbono, eles são capazes de fomentar valores, né, financeiros para a realização de projetos sólidos que tragam benefícios para o meio ambiente, além de cumprir com algumas exigências internacionais, como, por exemplo, a exportação de commodities para a Europa.